Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a possibilidade do Fux tornar Bolsonaro elegível para 2026, hein? Será que existe essa possibilidade? Em Fux We Trust? Eu já falei para vocês que eu não embarco nessa história não. Eu vou explicar para vocês como é que essa notícia aqui, embora pareça ser uma notícia para dar esperança para Bolsonaro e coisa e tal, na verdade é uma notícia para criticar o Fux. O pessoal no STF está preocupado com o Fux, porque, de novo, o Fux quer ferrar Bolsonaro do mesmo jeito, igual todos os outros lá, tá todo mundo já nessa coisa, ninguém vai mudar isso. Mas é aquilo que eu falei para vocês, se rachou, pode quebrar. E o Fux fez a rachadura lá no julgamento lá do aceite da denúncia. O pessoal não gostou disso, o pessoal está chateado com o Fux. Isso daqui é uma maneira deles criticarem o Fux. Não é uma esperança para Bolsonaro ou para os bolsonaristas. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Nossa Arma Nuclear é o Lula, Tag do Direito é a mesma da ditadura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, só fazer uma observação rapidinho aqui. O meu canal agora, ele está sendo traduzido por inglês. Se você quiser ouvir esse vídeo meu aqui em inglês, tem como você clicar numa engrenagenzinha que tem debaixo do vídeo e escolher o áudio, faixa de áudio 2, e vai estar lá em inglês, né? E o lado positivo disso é que, eventualmente, uma pessoa que esteja fora do país e queira ter notícias sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, vai poder ouvir a opinião de alguém que não é ligado ao governo Lula, que não é da mídia tradicional socialista aqui no Brasil, né? Mas enfim, com isso eu tive que dar uma simplificada nas minhas thumbnails, estou tendo que simplificar um pouco a minha fala, tenho que evitar palavrões, porque é difícil de traduzir, muitas expressões que eu uso que são chulas e que é difícil de traduzir, eu vou ter que evitar daqui para frente. E também eu simplifiquei a minha thumbnail, então de fato a thumbnail da justiça ficou igual a thumbnail da ditadura, e outras também sumiram porque eu decidi minimizar o número de thumbnails diferentes no canal para simplificar esse processo, só para dar essa explicação para vocês. Pois bem, o que é a notícia aqui do Estado de Minas, que vocês sabem é um jornal de extrema esquerda aqui no Brasil, né? Com recurso a um ano com Fux, STF ainda pode tornar Bolsonaro elegível para 2026. Lembra, Bolsonaro hoje está inelegível por conta de uma reunião com embaixadores e das manifestações do dia 7 de setembro, lá que foram julgadas como o crime eleitoral pelo TSE, e com isso ele estaria inelegível até 2030, né? Mas, em tese, tem dois caminhos para ele se livrar disso daí. Um desses caminhos esses casos já estão no STF, estão com o Fux, ele pode ter uma decisão do Fux dizendo que esses casos estão errados e Bolsonaro está elegível. Ele pode dar isso daí. Além disso, lembre-se, né, na eleição de 2026, o TSE, o órgão eleitoral brasileiro, vai estar sendo presidido pelo Nunes Marques. E vai ter como um de seus juízes, que compõe também o Tribunal Superior Eleitoral, o André Mendonça, ambos figuras próximas de Bolsonaro, indicados por Bolsonaro ao Supremo. Então existe também a possibilidade do Bolsonaro conseguir dessas pessoas o direito de concorrer em 2026. Tudo bem que essa candidatura do Bolsonaro pode ser derrubada depois no STF, mas para pensar o caos que ficaria o Brasil se Bolsonaro concorre, ganha a eleição e depois o STF decide tirar ele na marra da presidência da República. Seria realmente uma coisa lamentável. Então, se os bolsonaristas no TSE, que vão estar na presidência do TSE, decidirem deixar o Bolsonaro concorrer, isso vai gerar um problema. Isso vai acontecer? Não sei se isso vai acontecer. Vamos ver como é que vai estar em 2026, né? Mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Fux, que não é de direita, que não é ligado a Bolsonaro, mas que teve algumas discordâncias com relação ao Moraes. O pessoal está colocando aqui que ele poderia tornar Bolsonaro elegível para 2026. Mas, de novo, isso daqui não é uma tentativa do Estado de Minas, um jornal totalmente de esquerda, de dizer que o Fux está querendo ajudar Bolsonaro, que Bolsonaro tem chance de ser candidato em 2026. A chance que o Bolsonaro tem, como eu falei, é o TSE, o Nunes Marques, comprar essa briga no TSE e aceitar a candidatura do Bolsonaro. Ele vai fazer isso? Eu não sei se ele vai ter culhão para comprar essa briga. Mas ele pode, em tese, ele pode comprar essa briga. E a grande questão é, o Fux vai comprar a briga para garantir Bolsonaro elegível em 2026? Acho muito pouco provável.
Na situação atual, acho muito pouco provável. É o que eu falo para vocês. As coisas parecem estar ficando malucas para 2026. Já teve gente falando aí de Felipe Neto candidato a presidente. Eu já avisei para vocês, o que vai ter de outsider na corrida ano que vem vai ser uma quantidade enorme. A ponto do pessoal do STF olhar e falar, caramba, Bolsonaro, bem ou mal, né? Tudo bem que a gente não gosta dele, tudo bem que ele é um outsider também, mas pelo menos era um cara que rodava ali, que jogava nas 4 linhas da Constituição, que não tentou golpe nenhum, né? Todo mundo sabe que esse golpe foi lorota, né? Que não teve tentativa de golpe nenhuma no Brasil, né? Ou seja, vai chegar o ponto do pessoal pedir para o Bolsonaro ser candidato, porque pô, as alternativas vão ser tão piores, tão mais arriscadas para o sistema, que Bolsonaro é o menos pior nessa história. Eu não descarto isso não. Mas por enquanto, na situação que a gente está hoje, eu acho pouco provável o Fux liberar Bolsonaro para 2026. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que tem essa manchete no estado de Minas? É por causa disso daqui, ó. O que irritou ministros do STF com a mudança de Fux sobre os condenados do 8 de janeiro. Então, vocês lembram, houve no julgamento do aceite da denúncia, né, o julgamento que tornou Bolsonaro réu no STF, o Fux ele divergiu do Alexandre de Moraes. No final das contas, aceitaram ele como réu. Tá? O voto final, todo mundo aceitou tudo. Mas durante o julgamento, várias das decisões intermediárias do julgamento, o Fux divergiu do Moraes. Além disso, ele divergiu também no caso da Débora, a situação da menina que escreveu Perdeu o Mané na estátua com batom e que foi condenada a 14 anos de cadeia, um caso absurdo, né? Ou seja, não tem nenhuma imagem dela fazendo absolutamente nada mais, ela não quebrou nada, ela não entrou em lugar nenhum, ela não fez nada de errado no dia 8 de janeiro, ela apenas escreveu na estátua com batom, que sai com água, ou seja, uma coisa que não danificou a estátua de forma alguma, escreveu ali Perdeu o Mané na estátua, né? Perdeu o Mané, para quem não sabe, é uma gíria usada por assaltantes aqui no Brasil. Quando roubam alguma coisa de você, eles falam perdeu mané. Né? Ou seja, já era, esquece, já perdeu, não tem chance. Né? Então, é uma gíria que assaltantes usam aqui no Brasil e que o Barroso, que é o presidente do STF, usou com os bolsonaristas quando o Bolsonaro perdeu a eleição. O Barroso também disse, perdeu mané. Como um assaltante faria com alguém que é vítima de um assalto, né? Aí vocês tiram disso a conclusão que vocês quiserem do interesse do Barroso em usar essa frase, né? Enfim, todo mundo ficou revoltado com isso, então a Débora, que é essa moça que escreveu com batom Perdeu o Mané na justiça, estava expressando a revolta com o fato de que o presidente da Corte Suprema da Justiça no Brasil usou essa expressão, uma expressão usada por assaltantes no Brasil para dizer que a vítima já era, roubamos mesmo, e daí? Roubou, já perdeu, já era, não tem mais chance, já te roubamos já. Né? O presidente do STF no Brasil, o presidente da Corte Suprema no Brasil usou essa expressão para descrever o que aconteceu nas eleições de 2022. É lógico que as pessoas ficaram revoltadas, ela descreveu na estátua e foi condenada a 14 anos de cadeia. Por isso, por ter escrito com batom na estátua, não tem nenhuma imagem dela fazendo nenhuma outra coisa, nenhuma prova de que ela fez nenhuma outra coisa no dia 8 de janeiro, e no entanto estão condenando ela a 14 anos. Cara, assassino no Brasil, gente que matou outra pessoa no Brasil, não pega 14 anos de cadeia, é difícil pegar 14 anos de cadeia pela lei brasileira. Mas ela pegou 14 anos por escrever com batom na estátua. Né? Então é um absurdo, e esse caso é um caso que furou a bolha, que todo mundo discutiu aqui no Brasil, ficou claro para todo mundo, mesmo quem não é ligado politicamente, quem não é nem da direita, nem da esquerda, que não está tão apaixonado por essa questão do golpe ou não golpe, e o protesto do 8 de janeiro, e não sei o que lá, o pessoal que não tem nada a ver com isso, que não se preocupa com essas coisas, até esse pessoal olhou para esse caso da Débora e falou, não, porra, é um absurdo isso, é um absurdo, não faz sentido condenar a moça, ainda mais uma mulher de família, mãe de 2 filhos, que ficou afastada dos filhos, está presa até hoje, ela já está 2 anos na cadeia, preliminarmente por isso, por ter escrito com batom Perdeu o Mané no protesto do 8 de janeiro. Enfim, uma pena que sensibilizou todo mundo e está em votação no Congresso nesse momento uma anistia ampla para esse pessoal do 8 de janeiro, exatamente por conta dos absurdos que são as penas dadas pelo Alexandre de Moraes. E aí, durante esse julgamento, o Fux
divergiu do Alexandre de Moraes. O Fux, ele disse que não, que tem que rever mesmo, que é um absurdo, e o pessoal está chateado aqui. Ó. Conforme informou a coluna, há outros magistrados do STF incomodados com as penas aplicadas para alguns condenados no ataque. Ou seja, não é só o Fux que está achando um absurdo essas penas definidas pelo Alexandre de Moraes, tem outras pessoas também. A maneira como Fux externou sua discordância de Moraes, num julgamento de grande apelo popular em meio à pressão de bolsonaristas pela anistia, porém, foi alvo de críticas e descontentamento dos colegas. Ou seja, o que estão criticando não é o fato do Fux ter falado o que o Fux falou. Eles concordam que o Alexandre de Moraes está descontrolado, que ele está perdendo o controle da situação. A questão toda é que eles acham que não podia ser ele na frente, coisa e tal, né, porque acabou humilhando o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. A verdade toda é essa. Por que o Alexandre de Moraes fica tão chateado? É o Alexandre de Moraes que está chateado. Tá? Não tem outros ministros do Supremo chateados, não. É o Alexandre de Moraes que está chateado. Por que ele está chateado? Porque ele sabe que ele está numa posição muito frágil. Ele sabe que essas condenações dele não se sustentam juridicamente. Então ele precisa da aparência de normalidade jurídica para justificar essas penas absurdas. Se um juiz questiona ele, se um juiz bota um porém nessa história toda, fica feio, porque qualquer um olha para ele e fala, pô, caramba, tá errado mesmo, né? Tanto que ele tá errado que ele voltou atrás, né? Ele botou a Débora em prisão domiciliar, né? Ela deveria ser liberada, né? Ainda tá condenada a 8 anos, a 14 anos de cadeia, mas em tese agora em prisão domiciliar. Ele voltou atrás. Mas, de novo, voltou atrás nesse caso. Tem dezenas de outros casos de pessoas que também não têm nenhuma comprovação de que tenham quebrado alguma coisa, de que tenham feito alguma coisa no 8 de janeiro e que estão condenadas a penas terríveis, penas enormes, né? Ou seja, os 3 ministros ouvidos pela coluna pontuaram que nos 500 processos envolvendo o 8 de janeiro, Fux acompanhou o relator do caso em praticamente todas as condenações. Mas ele mudou de ideia agora. Por que ele mudou de ideia? Porque o caso da Débora furou a bolha. Furou a bolha. Todo mundo começou a perceber o absurdo que é isso, né? Então, repara o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, e só ele exclusivamente, esse papo de 3 ministros aqui é mentira do jornalista. O Alexandre de Moraes, especificamente, está criticando o Fux porque sabe que ele está frágil e não quer nenhuma divergência. Ele quer tudo por unanimidade, sem ninguém questionar ele. E aí, por isso que o pessoal está batendo nele aqui, ó. Aqui, além de Fux, outros ministros cogitam reduzir penas de réus de 8 de janeiro. Isso para o Alexandre de Moraes seria uma tragédia. Por quê? Porque ele não pode, ele quer unanimidade, ele quer ele quer validação, ele sabe que ele está numa posição frágil pra caramba, que qualquer peteleco derruba o cara. Então ele precisa que o pessoal apoie ele, né? E com o Fux abrindo essa divergência, outros ministros embarcando nisso, eu fico me perguntando se o Dino não tá nessa parada também, tá? Porque o Dino, eu sei que o Dino é um merda, tá? Mas... será que merda traduz direito? Eu sei que o Dino é um idiota completo, mas no final das contas é um idiota completo que é político. Ele está vendo a mesma coisa que o Fux está vendo, a mesma coisa que todo mundo está vendo. O público em geral olhou para esse caso da Débora e achou um absurdo. Por que eu estou falando dessa questão do Dino? Porque recentemente teve um monte de matérias nos jornais elogiando o Dino, dizendo que ele poderia ser candidato à presidência, né? O Flávio Dino, que é um outro ministro do STF, da mesma turma que o Fux e o Alexandre de Moraes, e que pode estar divergindo também. E estavam elogiando ele para quê? E aí depois, quando pararam de elogiar, começaram a acusar os gabinetes, o pessoal do gabinete dele de estar fazendo ação indevida. Ou seja, parece muito essa jogadinha do pessoal, né, de cenoura e chicote, né? Você bota a cenourinha, olha só, Dino, vota do jeito que a gente quer que você pode ser presidente em 2026. Aí, por outro lado, né, como ele não quis ir para esse lado, olha o chicote, Dino, olha só, seus assessores estão vazando dados, hein? Eu não sei não, meu amigo, eu acho que a coisa tá pegando lá no STF, hein? Eu acho que tá batendo desespero. E o que é essa manchete aqui? É mais uma manchete para criticar o Fux. Tá vendo? O Fux é bolsonarista. O Fux está do lado do Bolsonaro e não pode estar do lado do Bolsonaro. Né? Essa coisa toda que você conhece, como é que a esquerda age. Estão querendo que as pessoas ataquem o Fux, estão querendo que as pessoas liguem para o Fux. Não, Fux, tem que bater no Bolsonaro, não pode deixar o Bolsonaro livre. É esse o intuito dessa manchete aqui, é criticar o Fux. É colocar o Fux como um bolsonarista em potencial lá no STF, para tentar ajudar o Alexandre de Moraes. Vai funcionar? Eu não sei. Eu espero que o Fux esteja acima disso. O Fux é um dos caras lá do TSE, do STF que são técnicos, tá? Que são bons juristas e coisa e tal, já tinha um nome antes.
Mas vamos ver, né? Quem sabe ele se salva no meio dessa turma aí, né? Já é alguma coisa. E de novo, eu não espero que o Fux vá livrar Bolsonaro. O Fux quer condenar o Bolsonaro tanto quanto todos os outros. Ele está muito nesse showzinho porque ele quer dar um verniz de legitimidade no processo. O que ele não percebe é isso. O vaso, ele está tão frágil, é uma porcelana tão frágil esse julgamento do Alexandre de Moraes, que qualquer rachadinha quebra. E o pessoal está apavorado que está rachando. Ele está rachando ali, qualquer rachadinha vai quebrar esse processo do Alexandre de Moraes. E esse é o desespero do pessoal. E daí, isso daqui, leiam como uma crítica ao Fux. Não é uma esperança do Bolsonaro, é uma crítica ao Fux.